E a palavra que nós acabamos de ler nessa noite tem um objetivo muito parecido. Quando Deus, na realidade, chama Jeremias a uma missão, a um propósito de descer à casa do oleiro para que ali observasse o trabalho daquele homem e observasse como ele moldava o barro em suas mãos. Mas antes de explicar a palavra que nós acabamos de ler, nós temos que introduzir quem era Jeremias. Jeremias era conhecido como o profeta do juízo. A nossa irmã Elisângela também trouxe uma palavra em Tessalonicenses que nos fez lembrar do juízo final e nos chama a advertência na vida de cada um, como está na minha vida, como está a vida da igreja, como a igreja está se portando na presença do Senhor Jesus. Será que nós estamos nos lembrando que o juízo não tem hora nem dia marcado? O juízo pode acontecer daqui a alguns segundos. Quem sabe eu nem termino de falar aquilo que eu preparei para os irmãos nessa noite. Como está na minha vida? Como está na vida da igreja? O profeta Jeremias teve seu ministério iniciado aos 20 anos. Hoje eu tenho um pouquinho mais, não vou falar a minha idade, não tem necessidade. Mas alguns dos irmãos que me conhecem sabem que a minha idade é um pouquinho a mais que a do profeta. Não precisa falar exatamente. Mas o nosso profeta nessa noite, profeta Jeremias, profeta do juízo, iniciou o seu ministério com 20 anos. Ele ali no reino de Judá tinha um rei bondoso ao teu lado, um rei que ele considerava seu amigo, o rei Josias, ao qual ele poderia se achegar nos momentos mais difíceis da tua vida, porque o profeta Jeremias teve uma missão muito difícil: trazer para uma nação que estava se afastando de Deus, uma nação que estava se afastando cada vez mais do Senhor Jesus, e colocando a tua vida nas mãos de outros deuses, concentrando seus esforços em outros lugares a não ser na presença do Senhor Jesus. Então para ele era muito difícil trazer essa mensagem para o seu reino, ao qual alguns poderiam receber, mas muitos daqueles ouviam a sua mensagem e não davam valor. E após a morte do rei Josias, a tua vida, a vida do profeta Jeremias começou a mudar no sentido mal, porque a partir daquele momento ele perdeu um companheiro, ele perdeu um ajudante, ele perdeu um incentivador dentro da obra do Senhor. Aquele apoio que ele tinha, agora ele não tem mais. Mas ele era um homem que, primeiramente, ele era um homem de coragem. O servo de Deus precisa ter coragem para fazer a obra, porque nós temos que lembrar que não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor Jesus. E às vezes Deus coloca algo em nossas mãos que às vezes a gente pensa até em não fazer, mas nós temos que ter coragem. Essa é a primeira característica que eu coloco nessa noite na vida do nosso profeta Jeremias, o homem de coragem, o homem que não pensava em si, não pensava nas dores, nos perigos que ele poderia correr, levando aquela mensagem de exortação, aquela mensagem de arrependimento, lembrando aqueles amigos, aquela nação do juízo do nosso Deus. E a nação, como eu disse anteriormente, não dava valor. E dentro desse contexto, nós entendemos dentro dessa leitura que nós acabamos de fazer. Mas antes de iniciarmos o contexto específico dessa leitura, nós devemos lembrar, a amada igreja, dessa noite, o contexto que se encontrava aquele povo. Aquele povo era marcado pelo pecado, aquele povo era marcado pela incredulidade, aquele povo era marcado por virar as costas para Deus. E Deus, na sua soberana vontade, na sua soberana vontade de tudo que Ele contempla aos nossos olhos, o Senhor Jesus está completo. O Senhor Jesus contempla o que você está pensando. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nessa Louvado noite seja o vem nome nos de advertir Jesus. aonde eu estou colocando os meus pensamentos no momento do culto. Às vezes o meu corpo físico está aqui, presente,
mas o meu pensamento está longe. E o Senhor Jesus nos adverte nessa noite. Meu Deus. Eu contemplo os seus pensamentos. Eu contemplo a tua vontade. Aleluia. Eu quero receber de você exatamente o que eu mereço nessa noite. Pai. Eu quero receber de você a tua adoração. Oh, aleluia. Eu quero receber de você aquilo que você preparou de melhor para me dar Oh, nessa noite. Deus. Aleluia. E essa nação havia se desviado e E começaram a adorar outros Deus de deuses, vitória. entregando sacrifício para aqueles deuses ao qual o profeta Jeremias ficava indignado, às vezes até questionando Deus, orando a Deus, pedindo proteção sobre aqueles que estavam querendo lhe matar, querendo lhe ferir, querendo lhe perseguir. Mas o Senhor Jesus, na palavra que nós acabamos de ler, ordenou que Jeremias descesse à casa do oleiro. A partir dessa ordem, nós podemos destacar mais uma característica na vida deste homem, na vida deste profeta: a obediência. A obediência à ordem do Senhor. Ele poderia muito bem virar as costas e falar: meu Deus, eu não tenho necessidade de descer ali, ou simplesmente falar: Deus, não vou fazer. Mas ele era um servo obediente. E dentro dessa palavra obediência, eu quero ler com os irmãos, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um pequeno texto para destacar, que se encontra em 1 Pedro, aleluias, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. É isso que nós necessitamos, irmãos. Nós precisamos nos alimentar do alimento espiritual. Aleluia. Assim como a nossa carne necessita do alimento físico, o crente precisa se alimentar do alimento espiritual. Aleluia. Hoje nós estamos tratando do culto com o ciclo de oração. A oração, eu tenho certeza que era uma das características do profeta Jeremias, porque lendo essa mensagem, lendo esse texto, eu consigo enxergar a intimidade que este homem tinha com Deus. E só tem intimidade aquele que é próximo. E só é próximo aquele que se aproxima. Glória a Deus. E só tem uma forma que eu conheço de se aproximar de Deus: se humilhando diante da tua soberana magnitude. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Nós precisamos nos humilhar. Essa é a terceira característica que eu destaco para os irmãos nessa noite. Louvado seja Deus. A humildade deste homem, ao reconhecer que só tem um Deus nessa terra, o qual lhe chamou e lhe chamou de profeta, ele deu o dom da profecia. Então este homem desce ali à casa do oleiro e começa a observar ao trabalho daquele homem, daquele profissional, aleluia, e observando a delicadeza a qual ele trabalhava, as suas mãos trabalhando cuidadosamente, aquele barro que de nada valia, mas daqui a alguns minutos na mão daquele oleiro se transformaria em um vaso de valor. Glória a Deus. Isso me chama a atenção para a minha vida, para a vida dos irmãos. O Senhor Jesus é cuidadoso, o Senhor Jesus é amoroso, o Senhor Jesus quer nos moldar, mas é necessário que nós colocamos com humildade diante da presença dEle. E ao observar aquele homem trabalhando de forma cautelosa com aquele material, ele observou que o vaso que ele confeccionava se quebrou. Eu não conheço a vida de todos os irmãos, eu não tenho a vida particular muito ligada a todos os irmãos. Quem sabe você chegou nessa noite com a vida quebrada, sem expectativa de nada, mas o Senhor Jesus nessa noite tem uma mensagem especial para o seu coração. Aleluia. Tenha esperança, porque eu sou o oleiro. Glória a Deus. Eu cuido de você. É nas minhas mãos que a tua pessoa deve estar nessa noite.
É nas minhas mãos que o seu pensamento deve estar nessa noite. Então, a partir daí, ele começa a observar o trabalho daquele homem e viu que aquele vaso que se estragou, o oleiro cuidadosamente juntou todos os pedaços e começou a fazer novamente todo o trabalho. O Senhor Jesus quer fazer isso comigo.